pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar. Eu falei primeiramente no Instagram sobre depressão, fizemos um live recentemente e voltarei a falar do assunto para poder postar e deixar publicado aqui nos nossos canais, tá? O transtorno bipolar é um transtorno bastante comum, né, infelizmente, em que a pessoa que possui, né, que carrega esse tipo de transtorno, ela tem alterações de humor, alterações que mudam, variam de episódios depressivos para episódios que a gente chama de maníacos, né? Que esses episódios maníacos são episódios onde a pessoa sente uma extrema euforia, uma excitação, a gente fala que é um bom humor em excesso, até um pouco inconsequente em algumas atitudes. E essas oscilações elas podem ocorrer de forma bastante brusca e com muita ou pouca frequência, tá? E falando um pouquinho sobre o que é esse transtorno, né? É um transtorno que ele dura de cerca de 3 a 6 meses, depois ele passa por um processo de calmaria, de fase de normalidade, que vai variando também num período de 3 a 6 meses, e é um transtorno que não tem cura, né? É um transtorno que precisa de medicação e controle durante toda a vida. Qual que é a causa, né? O que ocasiona, o que faz com que uma pessoa desenvolva esse tipo de transtorno? Não existe uma causa específica. A gente entende que trata-se de uma série de fatores, desde fatores neurológicos, hormonais, fatores ambientais, fatores genéticos, né? A gente entende que diversos fatores são responsáveis aí por gerar, né, por causar esse transtorno em algumas pessoas, né? Algumas pessoas que tenham alguma predisposição, que vão desenvolver, vão ter essa predisposição. Como eu falei, o transtorno bipolar ele é dividido, né? Essa alteração de humor ocorre entre, vai de mania a depressão, então a gente fala que é de um extremo ao outro, né? O que é a mania? A mania é um estado de exaltação do humor, né? Então a pessoa tem um aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que a pessoa está vivendo, né? Então quando a gente tem uma excitação saudável, ela tem uma relação com alguma situação. Então é porque a gente teve uma promoção, uma novidade muito importante para a nossa vida, né? Tivemos alguma situação muito positiva que gera essa excitação na gente. A euforia não. Independente do seu momento de vida, do que você está passando, você começa a ter esse estado de euforia, de excitação que não condiz com o seu contexto de vida. E nesse período o paciente não está, como eu falei, não está deprimido nem alegre por nenhum motivo especial, mas é um humor eufórico, que às vezes pode ser também muito irritável, né, ou muito arrogante. Então, uma pessoa não está só muito feliz, não, ela está em excesso irritável ou arrogante, ou com humor jocoso. Em geral, a mudança de comportamento na euforia ela é súbita, né? Então, o indivíduo não percebe que ela alterou, que o comportamento dele mudou, né? Não é um clique que ele estava bem e aí ele falou, foi isso, agora eu estou diferente, agora não. É uma mudança que a pessoa não costuma perceber, né? Quem está de fora, lógico, consegue identificar essa alteração. E nessa fase, tanto nessa fase quanto na depressão, o senso crítico da pessoa fica bastante prejudicado, né? Então ela se torna um pouco inconsequente, a libido às vezes fica muito elevada, ela não consegue perceber se a pessoa, o companheiro também, né, tá com a libido no mesmo nível que ela não consegue ter essas barreiras, esses limites de respeitar o próximo no sentido da vontade dele, não só com relação à libido, mas com outras situações também. E costuma ter explosões de fúria, de raiva. Então são comportamentos que podem se tornar bem agressivos, bem difíceis de conviver, tá? E aí ela tem alteração entre a mania, como eu comentei,
E a depressão. A fase da depressão, ela é comum da depressão que a gente entende como a depressão maior, que é só o quadro de depressão, que é um outro tipo de transtorno, né? Então ela tá também intercalada com esse episódio de euforia. São pessoas que têm episódios de humor deprimido, falta de energia, de iniciativa, de vontade, né, de libido, lentidão de pensamento, lentidão motor. Então você vê que as tarefas básicas se tornam difíceis de serem realizadas pelas pessoas que estão nesse momento do transtorno bipolar. Enfim, são quadros característicos de uma depressão da que a gente conhece como depressão maior, né? Mas a diferença é que ela é alternada pelos períodos de euforia, tá? A gente também fala que existe a hipomania, que é uma mania, um estado eufórico um pouco mais leve. Esse estado eufórico traz um pouco menos de prejuízo, tá? Geralmente a hipomania ela traz um funcionamento mais acelerado, mais reprodutivo para o paciente, né? Então, algumas pessoas têm até essa dificuldade de identificar que estão no período de hipomania, porque nessa fase ela está numa situação eufórica um pouco mais parecida com uma situação eufórica normal, né, de um indivíduo. Mas muitos pacientes que estão na hipomania podem evoluir para um episódio de mania, um episódio eufórico. Por isso, mesmo ele percebendo que está produtivo, que essa euforia está sendo positiva em algum momento, em alguma situação, é importante ele manter o tratamento, porque isso pode subir para uma categoria mais prejudicial para ele, tá? Nessa fase de hipomania, uma das características é que a pessoa pode apresentar resistência em manter, em continuar, em dar continuidade ao tratamento justamente por isso, porque ela sente que está produtiva, que está realizando coisas e aí tem medo de perder, né, de perder esse gás que ela ganhou nesse período, né? Mas é importante reforçar que precisa manter o tratamento porque o transtorno ele é feito de fases e a maioria dessas fases não é agradável para quem vive, para quem convive com a pessoa que tem o transtorno bipolar, tá? A gente fala da importância do tratamento medicamentoso, porque ele é um transtorno que ele é tratado com medicamento, não é um tipo de transtorno que dá para conviver só fazendo psicoterapia, ou que dá para se adaptar aos sintomas, não. Ele é um transtorno que precisa necessariamente, indispensavelmente de medicação, né, de estabilizadores de humor, porque você tem uma alteração, vai de um extremo ao outro, ele precisa ter esse controle para estar nesse equilíbrio, né? A psicoterapia, ela ajuda bastante, porque ela vai dar para um indivíduo que tem o transtorno bipolar o suporte para que ele possa lidar com as fases tanto de depressão quanto de mania, de euforia, né? Então, a lidar com os pensamentos negativos, né? A direcionar as atividades dele quando ele está no momento depressivo, em que as tarefas do dia a dia são muito difíceis de serem realizadas, né? Então, focar naquilo que é mais importante nesse momento e as outras questões da vida que podem esperar, de repente, né, conseguir segurar para um outro momento, assim como na questão no momento eufórico, né, na fase eufórica, conseguir lidar com essas situações, esse controle de humor, é importante, né, ter um acompanhamento do nível de humor da pessoa e ajudar a lidar e a controlar, né, as ações durante esse momento. E para os familiares, né, para os familiares também é extremamente importante saber como lidar com uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, né, como conviver, como auxiliá-la a ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, o próprio familiar, né. Existem alguns subtipos do transtorno bipolar, né? Tem um transtorno bipolar tipo 1 que a gente fala, é um transtorno que os pacientes apresentam pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda, né? Então a gente fala que ele tem ele cai um pouco mais para o episódio depressivo, né? O episódio eufórico ele acontece pelo menos uma vez,
pelo menos um episódio, e o de depressão e os episódios de depressão ocorrem com mais frequência e a gente fala que é uma depressão mais profunda. O transtorno bipolar tipo 2, que a gente fala, são pacientes que nunca tiveram episódios maníacos completos, né? São pacientes que apresentam períodos de níveis elevados de energia, de uma impulsividade, de uma irritabilidade, mas que não são tão intensos como o da mania, né? Então, um episódio, esse transtorno bipolar tipo 2 é o que a gente fala que a pessoa apresenta uma hipomania, que é o que eu expliquei um pouco anteriormente, com os episódios de depressão, tá? A gente fala também que tem a ciclotimia, né, que é um transtorno bipolar que envolve oscilações de humor que são menos graves, mas elas acontecem com um pouco mais de frequência. E são pessoas que alternam entre a hipomania e uma depressão mais leve, né? Então não é uma depressão profunda, assim como a euforia também não é aquela euforia extremamente intensa, é a hipomania, tá? Esse tipo de transtorno bipolar, a ciclotimia, ela costuma ser até mais diagnosticada, às vezes erroneamente, como depressão, justamente pela a dificuldade, né, pela maior leveza dos sintomas, né, então fica um pouco mais difícil fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Por isso que é importante tomar bastante cuidado na hora que o profissional for te acompanhar a pessoa que está com alguns sintomas para que ele consiga fazer bem essa diferenciação, porque os tratamentos, tanto psicoterápicos quanto medicamentosos, vão ser diferentes, tá? Como eu falei para vocês, as causas, elas são ainda... não existe uma causa específica, ela é multifatorial, então a gente fala de questões biológicas, neurotransmissores, né, que seria um desequilíbrio entre esses neurotransmissores que fazem com que a regulação do humor não ocorra da forma correta, hormônios, né, questões hereditárias, então se você teve familiares que tiveram algum tipo de transtorno, você pode vir até essa predisposição a apresentar alguma coisa também, não é uma regra, mas pode existir essa predisposição, o meio ambiente, então fatores muito estressantes, como morte de um parente, a perda de um emprego, enfim, um fator que possa desequilibrar uma pessoa temporariamente, e se ela tiver juntamente outros fatores que podem desencadear esse transtorno, ela fica mais sujeita, tá? Os sintomas, né? Então, na fase maníaca, a pessoa se distrai muito facilmente, tem problema para dormir, não consegue dormir, a falta de sono ela se torna frequente, a capacidade de discernimento está diminuída, o aumento da libido, irritabilidade, comportamentos mais agressivos, gasta muito, muito hiperativa, pensamentos acelerados, fala muito aceleradamente em excesso, então é importante acompanhar, né? Uma autoestima muito alta, então pessoas que se tornam mais arrogantes, mais jocosas, mais irônicas, né? Uma agitação ou uma irritação muito grande, se envolvem em muitas atividades ao mesmo tempo, não conseguem nem dar conta. Então, esses sintomas podem ser sinais de que a pessoa está vivendo um episódio maníaco e aí, por consequência, de que ela pode ter algum tipo de transtorno bipolar, tá? Como eu falei, a fase maníaca do transtorno bipolar pode durar de dias até meses, né? Os sintomas são mais comuns em pessoas que têm o tipo 1, que eu comentei. No tipo 2, os sinais são menos intensos, né? São um pouco mais leves. E falando um pouco da fase depressiva, né? Então é um desânimo diário ou tristeza, perda de peso ou comer muito e aí por consequência ter ganho de peso, baixa autoestima, sentir-se inútil, sentir que não tem objetivos nem que a vida tem sentido, problemas para dormir também, né, afastar das atividades ou dos amigos, dificuldade para fazer as tarefas que costuma fazer normalmente, pensamentos de suicídio. O transtorno bipolar, ele é um transtorno que tem
até uma taxa considerável de suicídios, né? De tentativas de suicídios em decorrência de suicídios. Então, é um transtorno que precisa ser acompanhado, que precisa receber a devida atenção, tá? Por enquanto é isso. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo pelo site, aqui pelos canais em que vocês estiverem vendo o vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre psicoterapia e sobre a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia bastante utilizada, inclusive para pessoas que possuem algum tipo de transtorno, algum tipo de psicopatologia, tá? Aguardem então aí o próximo vídeo e estou à disposição para futuras dúvidas. Um abraço e boa semana!